bom dia, a graça e a paz aos eleitos do Senhor. Amém. Aqueles que foram chamados para reinar em glória. Amados, mais uma manhã abençoada, uma manhã quente, que o Senhor nos faz. Nós vamos estar terminando, o estudo que nós começamos no domingo retrasado, onde falávamos da carne e do Espírito. Hoje é a segunda e última parte desse estudo. Nós paramos no item 3 aqui, onde nós começamos a falar dos crentes nascidos de novo, que possuem ainda um corpo de pecado. Como assim os crentes nascidos de novo que possuem o corpo do pecado ainda? Nós somos novas criaturas, mas ainda habitamos esse corpo carnal. E esse corpo carnal é ainda um corpo de pecado. Quando a gente fala de corpo de pecado, eu não estou querendo dizer que nós vivemos no pecado, ou que estamos na prática do pecado, mas o corpo carnal, correto? Então, o corpo carnal ainda é um corpo do pecado. Aí qual vai ser o corpo que não vai ser do pecado, pastor? O nosso corpo espiritual, o nosso corpo glorificado. Esse não vai ser do pecado, correto? Eu acho que nós lemos lá na primeira de Pedro, onde nós falamos que os salvos, que fomos salvos sem remover a imundícia da carne, correto? Aí eu lembro que nós falamos lá em 1 de Pedro 3:21, onde diz lá o versículo, a qual, figurando o batismo, agora também nos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo, correto? Então é onde o apóstolo Pedro está dizendo que essa salvação que nos alcançou, ela não foi na carne, mas ela foi no Espírito, através da transformação da nossa consciência. Ou seja, ainda habitamos esse corpo pecaminoso, que é esse corpo carnal, mas fomos salvos por amor de Cristo, por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, no derramar o seu sangue, não é? Então, ali nós fomos salvos, hoje nós somos salvos, mas não do corpo da imundície, não desse corpo carnal, correto? Então, o que Pedro está falando aqui? De uma nova consciência, de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Cristo, correto? Então, é um novo proceder, é uma nova vivência em Cristo Jesus, mas o corpo carnal permanece. Romanos 6,12, abre lá em Romanos 6,12. Tá aqui, eu não estou conseguindo. Romanos capítulo 6, Romanos 6,12, onde o apóstolo, nas suas ensinações, ele diz: não reine o pecado no corpo mortal. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões. Aqui ele está falando do domínio próprio, o domínio que nós temos que ter sobre o nosso corpo carnal, sobre as paixões carnais. Então ele está dizendo, olha, não reine, ou seja, não se deixe dominar pelas paixões da carne, mas nós precisamos o quê? Dominar as paixões carnais, correto? Então a gente não pode dar vazão à carne de maneira que a gente acabe cedendo às suas concupiscências, cedendo às suas paixões, mas nós temos que lutar contra ela, conforme nós falamos aqui na primeira parte do estudo, O espírito milita contra a carne e a carne contra o espírito. Então nós não podemos nos deixar dominar pelas paixões da carne. E quando falamos de paixões da carne, é uma coisa que eu sempre chamei a atenção para isso. A pessoa acha que a impureza da carne é a prostituição, é o adultério, é o matar, é o roubar. Não é só isso aí não, gente. A gente tem que prestar atenção em tudo. Em tudo. Tem
pessoas que se acham santas, se acham acima da glória de Deus porque não rouba, não mata, não adultera, não prostitui, então ele acha que está acima de tudo, que não faz nada disso. Mas e os pequenos detalhes? E as pequenas coisinhas? Então a gente precisa prestar atenção a isso aí. Inicialmente, quando nós colocamos aqui culto de libertação às terças-feiras, era justamente visando essas coisinhas. Algumas pessoas pensaram que fosse outro tipo de libertação, mas não, é aquelas manias que a gente ainda persiste, aquelas manias que ainda persistem na nossa mente, no nosso corpo, Então a gente precisa tomar cuidado com essas coisinhas, aquelas coisinhas que, ao nosso ver, isso aí não tem nada a ver, não, para Deus não tem pecadinho nem pecadão, erro é uma coisa só. Pecado é uma coisa só, erro é uma coisa só. Então a gente tem certas coisas que a gente precisa dominar no nosso corpo, E isso é em todas as áreas, do nosso viver. A gente tem que ter autocontrole, a gente precisa controlar nossas vontades para não nos deixar levar pelas concupiscências da carne. E aí eu volto a falar, concupiscência carnal não tem a ver com sexo. Quando a gente fala de concupiscência, ele leva para o lado sexual, mas não. Concupiscência carnal, por exemplo, se eu tenho uma mania de mentir, isso é uma concupiscência carnal. Se eu tenho mania de estar julgando meu irmão, é uma concupiscência carnal. Então eu preciso controlar isso, eu preciso dominar isso, Eu preciso. Conforme o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, em relação às línguas, então a gente tem que saber dominar o nosso corpo mortal, esse corpo carnal. E isso a gente faz através do Espírito, correto? Mais uma vez eu quero chamar a atenção que os apóstolos eles estavam ensinando os cristãos. Essas palavras eram para cristãos, correto? Por que eu estou falando isso? Não, mas agora eu sou nova criatura, pastor. Não, pastor, agora eu não faço isso. Mas os ensinamentos são necessários. Hoje você não vivencia isso, glória a Deus. Eu espero que amanhã você também não vivencie nada disso. Mas se algum dia você se apanhar, você se pegar em alguma dessas coisas, não, peraí, A gente já estudou isso, eu sei que eu não posso agir assim, eu sei que eu não posso falar dessa maneira, eu sei que eu não posso fazer essas coisas assim, então eu tenho que dominar a minha carne, eu tenho que dominar o meu corpo, correto? Isso eu faço pelo Espírito de Deus que habita em mim. Então, são ensinamentos que a gente precisa ter, senão amanhã depois, mas ninguém me falou disso, ninguém me ensinou isso, ninguém me explicou isso, Então, você está tendo consciência de todas essas coisas. Agora eu quero que você abra lá em Romanos 7. Romanos 7 é interessante. Na aula passada a gente até começou a falar alguma coisa a respeito disso que a gente vai ler aqui. Romanos 7, a partir do versículo 18. Vamos ler do 18 ao 21. Ok? Ok. Porque eu sei que em mim estou
Então, continuando aí. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. É muito mais fácil, né? O mal que eu não quero, esse faço. É fácil. É fácil. Né? Colocar R$1.000 na mão do pastor Antônio é difícil. Mas ofendê-lo é fácil demais. É fácil demais. Curar o pastor Andrade é difícil, né? Mas machucá-lo é fácil demais. Né? É muito fácil. Muito fácil. Então eu estou dando aqui um exemplo, né, de coisa para que a gente possa entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Então é sempre mais difícil, vai ser sempre mais difícil, vai ser sempre mais trabalhoso, vai ser sempre mais complicado estar fazendo o bem. Mas é impossível? Não, claro que não. Claro que não. O apóstolo Paulo ele está falando de uma realidade, mas ele não deixou de praticar o bem. Nós não estamos querendo dizer aqui com isso que ele não fazia o bem a ninguém, que ele maltratava as pessoas, não. Mas ele está descrevendo uma realidade do ser humano. Ele está mostrando uma realidade, o que é o ser humano, né? Como pessoa física, como pessoa carnal, e tendo uma mente renovada pelo poder de Cristo, correto? Então é essa luta, essa briga constante de carne e espírito. Mas, porém, nós vivemos sob a graça. Você observa que antigamente, né, vamos colocar lá na antiga aliança, o homem não conseguia, era impossível. E o resultado de tudo era o quê? Morte. Morte, porque o homem não conseguia realizar ou praticar as boas obras. Era difícil. Era uma meia dúzia de pessoas que se mantinham íntegras, mas o restante se corrompia muito fácil. E quando aparecia um profeta falando, olha, Deus não quer isso, olha, Deus quer que vocês façam aquilo, eles não acatavam, não compreendiam, porque eles não tinham o que hoje nós temos, que é o Espírito Santo habitando em nosso ser, né? Tudo que nós falamos aqui na primeira parte, Ele é que nos corrige, Ele é que nos guia, Ele é que nos consola, Ele é quem nos ensina, Ele é quem nos mostra a verdade. Então, pelas obras da carne, a palavra é bem clara, nenhuma alma se salvará, não tem como, né? Se não for pela fé, se não for ali pelas obras do Espírito Santo, não tem jeito, correto? E é isso que Paulo está mostrando aqui para eles. Paulo está mostrando aos romanos que pela coisa carnal, pelo corpo da carne, eles não iam resolver nada, não iam conseguir nada simplesmente pela concupiscência da carne. Mas se eles tivessem uma mente renovada e transformada pelo poder de Cristo, aí sim, eles conseguiriam vencer todas essas coisas, né? Mas é tão difícil hoje em dia, que o próprio Salomão disse que não existe homem. E até hoje eu creio que não existe mesmo. Salomão no capítulo 7 de Eclesiastes, versículo 20, ele falou que não existe homem justo na terra que não peque. E Davi no Salmo 143, versículo 2, ele disse a mesma coisa, não existe justo na face da terra, homem que não peca. É o que o pastor, é o que o pastor falou no início aí. A pessoa que se julga mais santo do que o outro, que eu sou santo, eu não faço isso, você faz isso, eu não faço, você fez aquilo, eu nunca fiz. Só que ele tem que se voltar pelo que o senhor está ensinando aí, que nós somos nova criatura, mas nós vivemos numa carne que obedece à lei do pecado. Isso aí. Corretíssimo. Então é essa realidade que nós vivemos. Aí é essa realidade que a gente precisa estar passando para o próximo, né, pastor? É importante a gente estar falando disso aqui. Eu acho que eu já comentei isso aqui, a quantidade de pessoas que eu já vi saindo da presença de Deus porque fez isso, porque fez aquilo outro, e as pessoas estarem dizendo que elas não têm mais direito ao reino dos céus, que Deus não habita mais com ela, né, que ela não pode mais fazer parte de uma membresia e várias outras coisas. Eu já comentei aqui uma vez que em muitas reuniões ministeriais eu chegava a chorar de ver esse tipo de coisa acontecendo no meio de homens, né, supostamente de Deus. E eu ficava assim, como é que pode? Ministros, homens graduados, sabe, e praticando, julgando as pessoas e fazendo coisas que chegava a me dar vontade de chorar. Eu baixava a cabeça e meus olhos enchiam de lágrimas, eu ficava orando ao Senhor, como é que pode? Né? As pessoas perdem completamente a noção, os homens querem se colocar acima da vontade de Deus, acima da graça do Senhor, né?
E a gente precisa tomar cuidado com isso aí. Precisa tomar cuidado com isso aí. Fala. Eu conheci uma pessoa, quando ela começava a dirigir, ela começava a dizer: eu sou o xodó do Deus, sou a única. Está aqui no lugar, né? Eu estava congregada. Eu sou o xodó. Outro dia ele disse para mim: eu sou a única que sou o xodó dele. Né? E teve um dia que alguém perguntou: como é que você sabe disso? Ele falou para mim. Aí eu como não daria, quer dizer, porque quando você está num lugar que as pessoas não têm entendimento, ela não assimila, não está ouvindo. Eu ali naquele momento achei estranho ela dizer aquilo, né? Que a só era o xodó. Aí quer dizer, ela era o xodó, ela era mais fiel, e quem não ia na igreja não era fiel, quem não fazia, quem não dava não era fiel, quer dizer, era infiel em muitas coisas. E aquilo ali eu fui observando que tinha pessoas que começaram a entender, assimilar, e outras não. Acho que conseguiram assimilar aquilo ali, ó, foi saindo. Né? E não mudou o nosso todo, até falou sobre o negócio de caráter, sobre as pessoas, até mesmo as pessoas erradas. Eu fui num culto, pastor, eu tenho uma senhora, ela foi levada lá para orar. Essa senhora, a desorientada no meio do espaço para uma revelação, né? Foi entregue para ela. Ela saiu do Rio de Janeiro para ir visitar o marido. Foi na igreja, quando chegou lá, ela disse para uma mulher, chegou no ouvido dela e falou assim: ó, Deus não vai dizer, o inimigo vai arrancar agora. Meu marido, uma mulher vai tirar meu marido, e tem um bocado de nome sequestrar teus filhos e teus netos. A mulher ali parou na hora, estacionou na hora. Quando ela voltou para o Rio de Janeiro, ela falou: a gente está certo. E o corpo dela, a palma da mão dela é roxa, os médicos não conseguem diagnosticar o que ela tem, ou não conseguiram diagnosticar nada, disseram que ela teve o princípio de AVC. E a criatura está assim, não mal fala, ela fala, se eu mandar ela dizer assim, fala, eu quero ficar boa, ela diz, mas se o senhor disser assim, fala, eu creio em Jesus, ela não acaba com o dia nenhum. Eu acreditei porque eu vi. Se o senhor falar para ela assim, diz que essa cadeira é vermelha, ela diz. Agora se eu disser para ela assim, eu creio em Jesus, a boca dela não abre tipo nenhum. Eu fiquei muito triste com aquela situação. Aquela situação ali. Quer dizer, essas coisas que o senhor está falando da carne, então ele saiu da igreja. Acontece, infelizmente acontece. Tem muitas pessoas que acabam saindo da presença de Deus, né, saindo da congregação, por quê? Porque vê um defeito no irmão e ela aprendeu que para ser cristão não pode ter defeito, que para ser cristão tem que ser perfeito. Tem pessoas que ensinam isso por aí, só que as próprias pessoas que ensinam isso não são perfeitas. E aí, quando um irmão ou uma irmã olha para o outro e vê que o outro cometeu um errinho, né? Então aquilo ali para ela já é o suficiente, ela já fica escandalizada porque ela aprendeu que cristão tem que ser perfeito. Não é verdade, nós não somos perfeitos, né? Nós não somos perfeitos, mas um dia seremos para a honra e glória do Senhor, amém? Então pessoal, continuando o versículo aqui. Ora, se eu faço o que não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Né? Se eu faço o que eu não quero, já não o faço eu, mas o pecado que habita em mim. Aí ele está falando justamente dessa guerra de carne e espírito. Né? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: olha, se eu porventura vier a fazer algum erro, cometer alguma coisa errada, na verdade é por causa do meu corpo carnal, é porque eu ainda estou em carne. Então, se eu vier a cometer alguma coisa, é fora de mim. Quando ele fala fora de mim, ele está dizendo que é algo que poderia ter o quê? Sobrepujado a sua boa consciência. Como é que pode acontecer isso? Aquilo que nós explicamos aqui no ato, né? Numa determinada situação, você começa a discutir, você começa a falar, e ali naquele momento você acaba perdendo as estribeiras. Aí você deu na cara da irmã. Você deu no irmão. Ih, Jesus, o que eu fiz? Hoje chegou uma palavra que me deu. Aquela palavra desse tamanho. Aí, por quê? Porque os ânimos se exaltaram, você se deixou dominar pela carne. Aí depois que você fala, ih, o que eu fiz? Aí você recobra a consciência. Meu Deus do céu, o que eu fiz? Né?
Aí é onde vem aquela questão do perdão. Não, eu tenho que pedir perdão ao irmão, eu tenho que pedir perdão ao irmão. Ô Senhor, o que foi que eu fiz? Né? Quando Paulo fala é fora de mim, é nessa situação. Então é por isso que ele ensinava que a gente precisava dominar o corpo e não se deixar dominar pelo corpo carnal, para não acontecer esse tipo de coisa. Como é que ele fala isso aí? Como é que a gente consegue isso aí? Através também da vigilância, né? Vigiar e orar, né? Ou orar e vigiar, tanto faz, né? Tanto faz. Então eu preciso estar em oração, mas eu preciso estar vigilante também. Eu preciso estar vigilante. Nós já comentamos aqui uma vez, isso já vi isso acontecendo várias vezes que eu praticava essas coisas. Quantas vezes, não, vamos para o monte, aquela coisa toda, e no monte é aquele negócio, aquela coisa toda foi maravilhoso, foi benção, aquilo tudo, e a gente desce, né, como se estivesse andando nas nuvens. Não, caramba, que benção, eu estou puro, estou santificado. Chega lá embaixo, acontece alguma coisa, já está o camarada se exaltando, irando, brigando, xingando, discutindo, né? Alguns batendo na mulher dentro de casa. Ué, e aí? Então o que adiantou tanta oração se não teve vigilância? Né? Então tem que ter a vigilância também, é oração e vigilância. A vigilância é aquilo, opa, peraí, não. Vigiar e orar. Não posso falar isso, não posso fazer aquilo. Né? Então isso é dominar o nosso corpo carnal. Isso é mortificar as obras da carne, correto? Então como é que a gente faz isso aí? Através de uma boa consciência com Cristo, né? Através de uma renovação do nosso entendimento, e por aí vai. Então continuando aí, pessoal, o trecho final aí. Acho então esta lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, correto? Mais uma vez eu volto a afirmar, não é que Paulo saía fazendo coisa errada por aí não, tá? Não é que ele saía por aí maltratando as pessoas não, mas ele está retratando uma realidade do ser humano, tá? Uma realidade do corpo físico. Aí ele fala, olha, acho então essa lei em mim, que quando quero fazer o bem, o mal está comigo, correto? Aí mais uma vez eu volto a falar, a luta, carne e espírito, espírito e carne, aquela briga. Então ele percebia que ele precisava se manter constantemente em vigilância, ele precisava constantemente ter uma comunhão cada vez melhor com o Senhor, para que ele não se deixasse dominar pela sua carne, não é? Um outro exemplo também de concupiscência carnal, de paixão carnal, por exemplo, ele chega a um dado momento que ele acha que aquela situação ruim que ele estava vivenciando estava estragando ele, ele não queria aquilo, ele não aceitava aquilo. Isso também é um exemplo de concupiscência carnal. E aí ele vai falar com Deus, Senhor, o espinho na minha carne, é como se fosse o inimigo esbofeteando na minha cara, né? Então ele estava incomodado com aquilo ali, porque é o corpo carnal, então aquilo estava incomodando, né? E aí Deus fala para ele, calma rapaz, que é isso? Né? Em outras palavras, né? Foi isso que Deus falou, calma, o que é isso? A minha graça te basta, a minha graça está sobre você, Paulo, não se preocupa. Né? A minha graça está sobre você. Então era uma situação que ele estava ficando aflito, angustiado, né? Ele já estava começando, oh, peraí, como é que pode? Eu sou homem de Deus, isso está acontecendo comigo, com você. Mas aí Deus falou, calma, a minha graça te basta. Né? O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Louvado seja o nome do Senhor. Então, essas situações muitas vezes podem, né, vir sobre a gente pode acabar, não, mas puxa, por quê? Por quê? Então a gente precisa entender que a graça do Senhor está sobre nós. E é essa graça que nos vai fazer triunfar no final de todas as coisas. Então nós precisamos crer nisso. Fala lá. Ele levou a eles todos, excluiu ele, aí ele deu uma assim, fala para ele, quando as pessoas falar com ele, não sei se Os irmãos excluíram ele? é um homem do Novo Testamento, que levou, né? Mas ele deve não na igreja, não falar com ele. Então ele vai ver aqui, mas não é isso, assim, uma pessoa que foi tipo excluída. É aquela situação do filho com a mãe, não? Que os irmãos repreenderam ele não aceitou, e Paulo falou, então considera ele, né? Exclui ele, considera ele, que Paulo fala que entrega ele na mão do inimigo, né? Para que o inimigo os profeteie, uma coisa assim, é isso mesmo? Sim.
Oi? Atos capítulo Atos 5? É. Abre aí, pastor, por favor. Vê se é isso aí que ela está falando. Ah, sim, isso aí é ensinamento de Jesus. É isso que tu está falando? Não, né? É para entregar ele a Satanás, não é isso? É, ele disse que já consultou no Espírito dele. Deixa eu ver se é assim comigo. Ele estava se prostituindo na madrasta. Tipo assim, às vezes a gente erra, né? E eu tô falando. A gente tenta não errar, daqui a pouco a gente comete, né? Aquele erro, vício, aí tenta fazer de novo. Muitas vezes as pessoas que insistem em fazer a mesma coisa errada. E como que fica a situação dessa pessoa perante a igreja? É aquilo que a própria Escritura ensina. A pessoa está persistindo no erro, ela não aceita a palavra de repreensão, então ela não está aceitando o Evangelho. Tá? Aí o que Jesus falou, considera um publicano pecador, ou seja, alguém que não faz parte do reino de Deus. Entendeu? Mas a pessoa pode continuar na igreja normal, né? Pode. Tem igrejas que tomam carteirinha, excluem, botam disciplina, mas é aquele tal negócio. A pessoa porque a pessoa realmente está no erro, e é essa pessoa que precisa, vamos dizer assim, nascer de novo. Precisa nascer de novo, porque se ela não aceita a palavra, então é uma pessoa que precisa nascer de novo. Por isso que Jesus falou, considera essa pessoa um publicano pecador. Abençoado, 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 3 e 9. Não é Coríntios, né? Está aqui. Nesse caso, então, já é uma coisa bem grave. 1 Coríntios, capítulo 5, não é Atos não. A partir do versículo 3. Versículo 3. Onde diz: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor da tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunindo vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, de repente, é nessa situação. Se é 1 Coríntios capítulo 5, Correto. se quiser ler a partir do primeiro versículo. Certo. Aí tem bastante que pode pegar esse versículo e ficar aquela exclusão, né? Porque Paulo, ele estava presente, mas ele fica numa situação assim. Isso. O que a gente precisa atentar é aquilo que Jesus falou. O irmão está errando, você vai até ele e repreende, você e ele só. Se ele aceitar a tua repreensão, ganhaste a teu irmão. Se não aceitar, chama mais uma ou duas testemunhas, repreende. Se não aceitar, expõe perante toda a igreja e o considera um publicano pecador, ou seja, não faz parte dos filhos de Deus, está fora, correto? Então, é assim que a gente tem que agir. Vai falar com o irmão, ô irmão, olha, rapaz, não, você está certo, eu errei. Acabou, não tem mais causa contra o irmão. Agora, se o irmão não aceitar, chama 2 ou 3 testemunhas. 2 ou 3 testemunhas vai ser quem? Alguém do ministério, um pastor, um presbítero, vai conversar com aquela pessoa também. Conversou. Aí, já na segunda vez ela aceitou, ok, não tem mais questão contra aquele irmão ou contra aquela irmã. Mas ainda assim não aceitou. Aí é onde tem que expor para toda a congregação e deixar aquela pessoa de lado. Você não vai poder impedir aquela pessoa de entrar na igreja, mas aquela pessoa, ela vai ficar de lado, até ela reconhecer o erro dela. Certo? Então é isso aqui Jesus, em outras palavras, estava explicando ali para os seus apóstolos. Né?
Hoje em dia, pessoal, o que acontece? Pegando um gancho nisso aí, fica muito difícil, porque quando algum problema de uma ovelha é passado a alguém do ministério, a primeira coisa que o ministério faz é expor para toda a igreja. Isso é errado. É errado, não pode ser assim. Se você falou com uma pessoa, se a pessoa acatou, reconheceu que errou, o assunto morreu ali. Não tem que excluir, não tem que botar em disciplina, porque Deus já perdoou. Se Deus perdoou, por que eu não posso perdoar? Se a pessoa reconheceu o erro, se a pessoa se desviou do mau caminho. Então, por que eu, como homem carnal falho, vou punir a pessoa? Que autoridade Jesus me deu de estar punindo aquela pessoa, de fazer um julgamento em relação àquela pessoa, que dá uma sentença de que ela vai ter que ficar 3 meses afastada, ou de que ela vai ter que ficar tanto tempo sem poder entrar na congregação, como já cansei de as pessoas fazendo por aí. Então, eu não tenho poder para isso. Homem algum na terra tem poder para fazer isso, né? Só Deus. Então é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o julgamento, né? Então foi lá, falou, teve um irmão que ele se afastou por causa disso, né? E o pior é que não foi nem ele que cometeu o erro, a esposa cometeu o erro. Ele foi afastado porque a esposa dele cometeu um erro. Ele pediu perdão, né? E ele queria ser reintegrado, a igreja não aceitou, falou que ele tinha que ficar um período ainda fora. Então quer dizer, ele não tinha nada a ver com o negócio, mas ele foi afastado, ele pediu perdão e ele fez tudo direitinho. E no momento da igreja concedeu
seguinte aí, ó. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Né? Então, apesar dos problemas que a gente vive na nossa carne, apesar das fraquezas que muitas vezes nos sobrevêm na carne, né? Ou seja, o homem exterior, né? O homem carnal, o homem exterior, ele pode, por algumas vezes, se corromper, pode errar, né? Pode errar por algumas vezes, mas o interior, ou seja, a nossa mente, o homem espiritual, ele se renova, ele pode se renovar a cada dia. E aí, a gente atenta a isso aí. O renovo, ele pode acontecer a cada dia, a cada dia. Então não tem porquê eu punir um irmão que se arrependeu do pecado que cometeu, né? Ele se arrependeu, já foi renovado pelo Espírito Santo, né? Ele já pediu perdão, ele já conheceu o que errou, então ele já foi renovado pelo Espírito de Deus. Aí como é que eu posso punir um homem desse? Não tem como. Ah não, tudo bem, o irmão pediu perdão, mas o irmão vai ter que ficar 3 meses aí até se purificar. Ficar 3 meses até se purificar? Ué, pensei que o Espírito de Deus tivesse poder para purificar o homem na hora. Não é assim não? Então ele tem que levar 3 meses, vai voltar o tempo da lei? Né? Vai voltar o tempo da lei? Não, errou, vai lá, mata um bode, derrama o sangue lá, e depois de derramado o sangue, o camarada vai ficar 30 dias sem entrar na congregação. Eu ouvi 3 meses, mas nós que viemos anterior, irmão, nós vimos 1 ano, afastado 1 ano da congregação, da comunhão da igreja, 1 ano. Jesus! Da onde eu era 3 meses, 3 meses, 6 meses, 1 ano afastado. O que vai acontecer com essa vida afastada da congregação, mano? É brincadeira? Pô, fala. Uma pessoa faz um erro e bota a pessoa sentada na frente. Eu conheço uma aí a moça ela vai à igreja. Aí começou a não botar uma caixa na igreja. Aí botou ela para sentar no banco da frente, ela salva a igreja. Sentar no banco da frente, como assim? Deu cargo para ela? Deu cargo ministerial? Ela começou a namorar esse rapaz, não era da igreja. Sim. E ela era da igreja. Aí botou ela de castigo na frente para ficar sentada. Mas ela não lavou o rapaz, ela lavou a igreja. Ah, botaram ela de castigo? Mandaram ela sentar na frente de castigo, porque estava no rapaz que não era da igreja. Se fosse eu, além de eu ter abandonado aquela igreja, eu ainda processaria aquela igreja. Ainda processaria, porque ela foi exposta à humilhação. Né? Exposta à humilhação. Pegar ela e para servir de exemplo, botar na frente de castigo para servir de exemplo para a igreja, né? até porque também eles se meteram numa área que não dizia respeito a eles, né? Porque é uma área particular dela, caberia o quê? Ao seu pastor orientar, olha, irmã, cuidado, porque olha, você é uma serva de Deus, o rapaz não é e tal, né? Orientar, agora fazer o que foi feito, não. Aí o pastor expôs ela para a igreja. E essa igreja, uma ocasião, uma reunião para a mocidade. Aí eu estava na igreja, estou sentada atrás. Aí o pastor falou assim, meu pastor, sair daqui tem que estar sendo tudo para a mocidade. Você está embora, você não pode estar sentado aqui atrás, não. Você tem que sair. Ela saiu da igreja, eu nunca mais quis ficar na igreja. Claro. São as pessoas que. Claro que está errado, claro que está errado. É claro. Claro. Pastor, é complicado. Eu tenho falado, eu tenho ouvido para falar sobre isso. Sobre esse procedimento da mão. Né? Mas é complicado você falar, tem pessoas que acham que aquilo ali elas vão se corrigir. Entendeu? Eu pergunto para elas assim, se você ficar 3 meses ali, mas nesses 3 meses você se corrigiu? Ou será que depois dos 3 meses você vai continuar não fazendo mais nada errado? As pessoas olham pra gente, né? Aí dá aquele negócio bonitinho, né? Você não fica esperando uma resposta. Mas ela sabe que está errado, mas é complicado. Se eu falar de tantas coisas, elas fazem se
importante não é deixar 3 meses de castigo, é você fazer aquela pessoa reconhecer que aquilo ali é errado e que ela não pode praticar mais. Né? Isso é o fundamental. Agora, fulano de tal errou, vai ficar 3 meses de castigo. Mas aí, conversaram com ela? Exporam para ela a situação, mostraram para ela a verdade? Né? Essa pessoa foi convencida de que aquilo ali não pode se fazer mais? Não. Então é mais fácil praticar o mal, é aquilo que eu falo. É mais fácil praticar o mal. Você, fulano errou, 3 meses então de suspensão, vai ficar aí, não vai fazer aquilo, acabou. Mas aí, será que alguém conversou com aquela pessoa? Será que alguém expôs a verdade para aquela pessoa? Será que alguém convenceu aquela pessoa de que aquilo ali não pode ser praticado porque desagrada aos olhos do Senhor? Né? Isso aí é trabalhoso, isso aí dá trabalho. Então é mais fácil eu chegar daqui de cima e falar, fulano, você está 3 meses no banco, não vai poder fazer nada, porque você fez isso. Aí já está tudo errado, né? Porque está expondo para a igreja uma coisa em particular. Isso também é errado, não pode acontecer. É aquilo que Jesus ensinou. Vai e repreende em particular. Se ganhou, amém. Se não ganhou, chama outro. Também não ganhou, amém. Aí sim vai expor para a igreja a situação e vai deixar aquela pessoa de lado. Oi? Eu tenho uma igreja, aquela igreja de graça unidade, muitos anos. A igreja do pastor Sim. Antônio também. Certo. Aí eu ajudava em tudo na igreja. Tudo eu ajudava, eu participava da igreja. Eu largava minha casa e passava quase o dia todo passando tudo para a igreja. Aí eu um dia para fazer o monte das crianças, aí eu estava colocando os panos para passar manteiga, uma cadeira, aí chegou uma missionária e falou assim, pastor, não vou você largar contigo, eu vou você sentar lá na frente da igreja, quando você sentar na igreja. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, você vai largar tudo agora, não vou fazer mais nada. Aí eu fiquei sentada lá na igreja, o senhor sabe, nunca mais eu fui da igreja. E o pastor não me falou que eu saí da igreja, eu também não quis saber o que foi. Depois de uma semana que eu comecei a igreja, ele foi na minha casa para saber por que eu não estava indo para a igreja. Eu também não falei por quê, não falei para ele por quê. Até hoje ninguém sabe por quê. Já encontrei no velório também, ele não sabe por que eu saí da igreja. Eu não falei sobre ele porque eu não sei por quê. Tinha que ter sido resolvido na hora, no dia, né? Não resolveu. Pois é, eu fiz. Mas eu acho que esse negócio da gente estar comentando aqui sobre errar, não errar, chamar, não falar, tem coisas, pastor, que eu acho que até você tem que chamar uma pessoa adulta para falar, tem outras coisas, porque tem quando está na palavra aqui, eu creio que só fala essas 2 coisas. Ou aquela pessoa está numa diferença, ela deve achar que está certa, ou ela não tem entendimento da palavra, porque é como a gente participando aqui na aula, nós sabemos que todo mundo deve ser errado. Mas também nós temos que fazer o quê? Procurar não errar. Lutarmos contra isso, né? Porque de uma forma ou de outra nós temos que lutar contra isso. Se nós temos consciência plena, se eu levantar daqui, eu ofender a irmã, vai magoá-la, então por que eu vou magoá-la? Se eu posso sentar, eu posso conversar com ela, eu posso dizer para ela o que está acontecendo, né? Ou de repente eu tenho alguma dúvida com ela, eu quero expor o que está acontecendo antes de eu magoar e feri-la. Eu acho que isso tudo é questão até ser uma educação, né? O aconselhamento tem que ter, tem que falar. Se a pessoa que está consciente daquilo ali, se ela não se vê em condições de falar, ela chama uma pessoa em particular, olha, que seja alguém de ministério, que seja alguém que você veja que está capacitado a conversar com aquela pessoa. Olha, eu estou ciente, só que eu não tenho condições de conversar. Então vou chamar alguém que tenha essa condição, que tenha essa autoridade, né, de poder sentar e conversar com a pessoa. Tem que ser feito isso? Tem que ser feito. Né? É chato, mas tem que ser feito, porque você precisa ouvir a pessoa, você precisa saber o que está acontecendo na vida da pessoa, né? E você precisa colocar para aquela pessoa o que ela pode fazer para resolver aquele problema, porque de repente a pessoa ela está vivenciando um momento difícil na vida dela, alguma coisa está acontecendo na vida dela que está deixando ela daquela forma, que está fazendo com que ela pratique coisas que não deveria praticar. Então tem que ser conversado, tem que ser orientado para poder chegar ao X da questão. Né? Volto a dizer, é mais fácil punir do que ir à raiz do problema. É muito
mais fácil punir. Eu conheço pessoas, lideranças, que elas jamais vão ao raiz do problema. Jamais vai ao raiz do problema. Ela fica sabendo de uma certa situação através da boca de um membro e ela fala para outro membro falar para outro membro. Quer dizer, ela nunca tem coragem de chamar a pessoa ou de chamar as pessoas envolvidas no erro. Vem cá, senta aqui, vamos conversar. Olha, é isso. Olha, você não pode agir dessa forma, você não pode fazer isso. É assim que se resolve o problema. Porque se ficar pim, nunca vai se chegar a uma resolução. Né? Então é por isso que é mais fácil ir direto à raiz do problema. Vai direto. Entendeu? Se alguma coisa em mim está te incomodando, venha direto a mim, em nome de Jesus, vem direto a mim. Vem cá, pastor, vamos sentar, vamos conversar. Olha, é isso que está acontecendo, é assim que a gente deve resolver. Porque se ficar indo assim, não, eu não vou falar não, quem tem que ver isso é fulano. Eu não, se fulano não vê, é eu que não vou ver. Nós somos um só corpo, né? Então se você não, olha, eu não tenho autoridade para fazer isso, mas eu vou a quem tem autoridade. Olha, fulano de tal, é isso. Né? Como é que a gente pode resolver essa situação, mano? Vamos lá, vamos resolver e tal. Não fala para mais ninguém precisa saber disso, vamos lá resolver. Se a gente não conseguir resolver, a gente vai chamar outra pessoa que possa resolver. E é assim que a gente tem que agir na presença do Senhor. Tem que ser assim, com sabedoria, com cautela, com destreza, né? Isso tudo, irmão, não parece não, mas olha, acumula tesouros nos céus. Esse tipo de procedimento. Deus, ele se agrada muito disso, de um servo que age com sabedoria, mesmo nas situações mais difíceis, né? Tem que agir com sabedoria. Não vai nada demais, não ouvir, nada demais. Era a sigla da igreja, fazia tudo. Era a igreja do pastor. Baixa conheceu missionários, hoje não são conheceu missionários, hoje não. Na igreja, foi assim quando você está no banco. Viu? O pastor te mandava sentar no banco. O pastor te mandava sentar no banco. Então, pessoal, não tem opções. Irmã, você é uma nova criatura em Cristo Jesus. Não se apegue a passado, não se apegue. Tá? Eu, certa feita, conversei, há algum tempo atrás, eu conversei com a minha esposa sobre essa questão de passado, né? De ficar remoendo o passado, de ficar trazendo coisas lá do passado. Morre, esquece o passado, enterra o passado. Eis que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Aleluia. Mais um exemplo de concupiscência carnal, com todo amor, respeito e carinho, irmão. Isso também é um exemplo da concupiscência carnal, das obras que militam através da nossa carne. Ficar se prendendo ao passado, até mesmo agindo no presente por causa do que aconteceu no passado. Isso também é concupiscência carnal. E a gente precisa ser renovado, transformai-vos. Né? Transformai-vos a vossa mente, né? Esquece o passado. Eu fui trabalhar numa igreja e fiquei aquele trauma. Eu não anda fazer alguma coisa, eu tenho que estar muito. E a gente precisa se desligar disso aí. Se a gente quer seguir adiante, deixa o passado para lá, segue adiante. Não tem como seguir adiante trazendo, amarrado nas suas costas, né, toneladas e toneladas de problemas do passado. Você não vai conseguir avançar assim, porque você está arrastando um peso muito grande do passado. Então larga o passado de lado, deixa o que você fez, o que aconteceu, ficou no passado. Esquece, não quero mais saber. Eu preciso agora viver o meu presente olhando para o futuro. Né? É assim que a gente precisa viver. É assim que a gente precisa. Erros e acertos. Aconteceu no passado, ficou no passado. Eu preciso acertar agora. Eu preciso tomar cuidado para não errar agora. Correto? E é assim que a gente faz o quê? Mortifica a nossa carne e vive em uma boa consciência com Deus através do Espírito Santo. Fala, diaconisa. Pois é. E aí, sabe o que acontece? Erra as duas partes. Erra as duas partes e ninguém é tido como justo na presença de Deus. Né? Então, se não resolveu naquela época, não é hoje que vai ser resolvido.
deixa de lado, entendeu? Então, continuando aí, pessoal. Então, nós temos aí em 2 Coríntios 4,16. Oi? Oi? Falaram? Posso falar? Só ia dar vai dar agora. Pode falar. Então, eu estou chegando um pouquinho mais tarde, a Adriana, né? Naturalmente, graças a Deus. Essa questão de que o senhor acabou de dizer aí, de devemos chamar a pessoa, uma pessoa autorizada, que temos para a equipe, seja do ministério, isso pode acontecer na pregação de lei, porque eles seguem muita questão de Moisés e o Jetro veio lá da terra dele, Moisés. Você para de estar sozinho, então os conselhos dele que aconselhava, certo? Correto. E aí Moisés, o primeiro até que ele escolheu foi Airão, o irmão, né? Airão. Então, dentro da lei, eles chamam lá uma pessoa, né? Quando sabe do fato, e essa pessoa chama, fala sobre a situação e manda sentar no banco. Mas nós que vivemos na graça de Deus, isso é lei. Nós não podemos tomar essa posição, por mais que tenhamos alguém, na minha maneira de ver a palavra de Deus, em condições de fazer isso, vai criar um problema. Porque ninguém aceita que está errado. Na lei, até aceita, porque os argumentos deles são tão terríveis que o diabo não sei o que é aquela história toda. Mas na graça de Deus, eu acho que só tem mais uma saída. Maneira na graça de Deus, eu também quero fazer uns comentários sobre é a gente aprender o que Deus ensinou. Temos que perdoar 70 vezes 7. Antes de sair de casa, estava um filme que passa sobre essa palavra e muitas outras. Então, o que a gente tem que fazer? Foi feito essa agressão, digamos assim, né? Por uma palavra, pelo gesto. Vamos para Deus, vamos orar, vamos pedir para Ele dar um entendimento que me deu, até o irmão, o amigo irmão, né? E eu tenho a impressão, dentro do meu conhecimento da Bíblia, que Ele vai mover essa situação, que aquela pessoa vai passar de maneira como Jesus quer na graça de uma maneira. Era isso que eu queria falar. Correto. Mas eu quero falar a verdade, é isso aí? Correto. Dentro da nossa linha de raciocínio, não sei se a irmã pegou toda a conversa, o que acontece? O aconselhamento é muito importante. Eu já vi muitos irmãos errando, praticando erro e aí saindo da congregação porque não teve quem o orientasse. Mas o meu pastor nunca me falou isso, o meu pastor nunca me disse aquilo. Então, o que a gente estava dizendo é o seguinte: um irmão sabe que o irmão está fazendo algo errado. Ele não se vê em condições de chegar e conversar com aquela pessoa conforme o ensinamento do Senhor Jesus Cristo. Vai e repreende só entre você e ele. Se ganhar teu irmão, amém. Se não ganhar, chama ainda 2 ou 3 testemunhas. Então, se você se vê em condições de aconselhar aquela pessoa, de mostrar, de fazer com que aquela pessoa abra os olhos para o que está acontecendo, você ganhou o seu irmão. Se não conseguir, se você não se vê nessa situação, você chama alguém que possa orientar, que possa conversar com aquela pessoa, para que aquela pessoa entenda que aquele proceder ou aquilo que ela está fazendo não está de acordo. Então, isso é fundamental, né? Eu entendo como era feito na lei. A lei era até mais severa do que isso, né? A lei, na verdade, já vinha punindo, mas Jesus ensinou que a gente deve, ao invés de expor, né, a situação daquela pessoa e colocá-la em humilhação pública, olha, vai em particular e conversa com a pessoa sobre o que está acontecendo. Aí sim, o que nós não devemos é trazer isso em exposição pública e humilhar aquela pessoa, envergonhar aquela pessoa, que aí é aquilo que eu falei, cabe processo. Né? Se um dia isso acontecer comigo, eu processo qualquer igreja que seja, processo mesmo. Processo para que aquela pessoa entenda como Deus age
e que não é daquela forma. Muitas vezes eu já vi o irmão fechar a congregação na graça. Porque o chamaram, falaram, e ele não quis assinar. Ele se achou o dono da verdade. Isso é que ele se poder passar para o senhor. Ele não tem. Estou entendendo. Tem que ter. Aí se existe o ministério pastor, isso. Mas está inchada que é o que agora. Também que a gente falou que tivemos mais um ganho para Jesus. Mas é preciso que você tenha muito cuidado. Isso aí. Se você não tem a dúvida, espero que esteja. Eu já venho, não, é por esse cuidado que eu estou dizendo. Se você não se acha capacitado a aconselhar ou a dar certos conselhos, procura alguém que vai estar gabaritado para fazer aquilo. Senão, na intenção de ajudar, você vai afastar a pessoa. Agora, esse irmão que está sendo aconselhado pela componente do ministério, esse irmão, ele muitas vezes não vai ter uma crise. Ele vai dando de Jesus, disse para ele, ó, é isso aí. Entendeu? Isso aí. Então, eu acho que essas coisas têm que ser muito esclarecidas. Porque dentro da congregação, principalmente a graça de Deus, eu tenho encontrado muito dessa situação. As pessoas fazem e depois acham que não. E a gente tem que olhar uma coisa para que se chegar, não vai dar certo. Correto. Isso é só para a gente finalizar esse assunto. Por que isso é importante? Certa feita eu já comentei isso aqui, só porque está dentro do que a gente está falando aqui, eu já comentei sobre isso aqui. Né? Eu não era o pastor da congregação ainda, né? Eu era só o presbítero, tinha a liderança. Eu fiquei sabendo que um obreiro estava praticando coisa pesada e eu fui até aquele obreiro conversar com ele em off, em particular. Não expus para ninguém. Aquele obreiro já não queria mais ir à igreja, não queria mais saber disso, não queria mais saber daquilo. Eu fui, conversei com ele, aconselhei ele, conversei com ele, expliquei a situação, ele aceitou, ele voltou a frequentar a igreja, ele permaneceu, ele largou o erro, hoje ele é um pastor. Hoje ele é um pastor. Né? Diga a gente aconselhar o irmão. Isso aí. E a coisa que o pastor chamar e fazer ver o que ele está fazendo vai ser bom, eu digo é questão de manual um ao outro. Isso aí é de uma delicadeza. Eu já fui muito e já fiquei na minha. Eu nem para pastor, não nada. Ele disse que a pessoa não conhecia a graça de Deus. Acho que ia lá e a vez falava dessa pessoa. Cuidado. É isso aí. Ela não perder, tem que ser tratada do carinho. Há casos e casos, né? Uma liderança ela tem que saber proceder diante de cada caso. Né? Uma situação não vai ser igual a outra. Então, principalmente a liderança precisa ter esse jogo de cintura para saber como agir com cada um. Né? O que vai dar certo com o pastor não pode não dar certo com ele. Então eu preciso ter esse discernimento, esse jogo de cintura para saber lidar com cada um de forma diferente. Saber reconciliar. É isso aí. Então vamos lá. Segundo aos Coríntios, nós lemos aí 2 Coríntios 4,16. Né? Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O Espírito Santo nos renova a cada dia. Né? Nós podemos ser renovados. Então não nos cabe mais julgamento e condenação. Porque a prática que eu pratiquei ali, não, Senhor já me abriu os olhos, o Senhor já falou, rapaz, não vou mais fazer isso, Senhor. Acabou, eu estou renovado pelo poder de Deus. O Senhor me orienta. Né? Então aquilo que a gente falou, antes não tinha o Espírito para nos guiar, para nos corrigir. Hoje nós temos esse Espírito. E muitas vezes esse Espírito mesmo nos conduz, ele nos reconcilia. Né? Ele toca em nossos corações para que a gente observe e entenda, não, olha, isso aqui eu não posso fazer mais. Isso aqui eu não quero mais para a minha vida. Né? Então ele é renovado a cada dia. Por isso Paulo fala, não desanimemos. Não, eu vou sair porque eu já estou há tanto tempo assim. Não, eu não quero mais ir à igreja porque eu estou há tantos dias vivenciando isso. Não desanime.
Não desanime, porque somos renovados de dia em dia, né? Então, não deixe, não fuja da luta, espera no Senhor. Aí, algo que nós já falamos aqui também, 2 Coríntios 4:7. Falamos sobre isso aqui também no domingo retrasado. Temos um tesouro em vasos de barro. 2 Coríntios 4:7. Temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Correto? Aquilo que a gente explicou, o vaso de barro é o nosso corpo carnal. E o tesouro que nós temos nesse corpo carnal, que não vale nada, é o Espírito Santo, né? Então é isso aí. Ele vai fazer o quê? Ele vai nos corrigir, ele vai nos consolar, ele vai nos renovar. Correto? Então, Paulo está dizendo lá em cima, olha, não desanime, somos renovados de dia em dia. E aqui, 2 Coríntios 7:4, ele está dizendo, olha, por quê? Porque nesse corpo carnal, nesse corpo pecaminoso, que não vale nada, nós temos algo muito precioso, que é o Espírito Santo, para nos guiar, para nos conduzir, né? Para nos mostrar a verdade. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, até mediante a isso aí, nós, com sabedoria, podemos chegar até o nosso irmão. Porque se aquele irmão, se o Espírito de Deus habita nele, né, e o Espírito testifica com o Espírito, então se eu chego até aquele irmão, vem cá, a gente precisa conversar sobre isso e isso. Então, ao conversar com sabedoria, carinho, amor e destreza, né, o Espírito do Senhor vai testificar nele, né? Então ele vai sentir que aquelas palavras vêm do Senhor para ele, que o Espírito de Deus está usando o irmão para abrir os olhos dele, correto? E aí vai ser bênção pura, aí vai ser só vitória, né? Então tudo isso é questão de sabedoria. Mas se nós não tivermos sabedoria para agir dessa maneira, aí a gente vai acabar de jogar a pessoa lá fora. E olha que isso acontece muito por aí. Então, pessoal, outro ponto que a gente vai ver aí agora é que o crente possui corpo de pecado, mas foi liberto da lei do pecado. Abra lá em Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8. Romanos 8:2. Porque além do Espírito da vida, em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Bem? Porque além do Espírito da vida, ou seja, a graça de Deus, que está em Cristo Jesus, ou que veio por intermédio de Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Não é? Então, lá em cima no terceiro ponto, nós vimos que fomos salvos, somos salvos, mas ainda habitamos um corpo carnal. E aí aqui, já nesse quarto ponto do estudo, nós vemos aqui o seguinte, que estamos libertos da lei do pecado e da morte, mesmo vivendo ainda nesse corpo carnal, correto? Estamos libertos. Por que estamos libertos? Por causa da graça do Senhor que está sobre nós. Então essa graça nos livrou da lei do pecado e da morte. Qual é a lei do pecado e da morte? Um exemplo da lei do pecado e da morte. Quem pode dar um exemplo? É na carne, né? Oi? É uma atitude carnal. São atitudes carnais. Como, por exemplo, uma mulher foi pega em ato de adultério. Qual é a pena que lhe cabe? Apedrejamento e morte. Quem fizesse essa coisa com a mulher estava errado? Não, porque era a lei. Era a lei. Então, a lei dizia que eu podia pegar uma pedra e matar aquela mulher porque ela cometeu uma transgressão. A lei do pecado e da morte, né? Se eu defraudei o meu irmão tinha direito de me defraudar também. E era assim que eles viviam antigamente. Só que Cristo nos livrou disso. Ou seja, pecou, morreu. Errou,
Antigamente, era assim que a coisa funcionava. Errou, morreu. Pecou, morreu. Né? Hoje em dia, não. Hoje em dia, se porventura você pecar, você ainda tem a esperança. Esperança de Cristo Jesus na tua vida. Até hoje. Te renovar, te transformar. Mas Né? tem muito lugar Te mostrar o caminho. Estou fazendo isso. Até hoje ainda tem, infelizmente. Olho por olho, dente por dente, até É hoje. isso aí. Né? Aqui, né, no começo, a gente até citou um exemplo disso aí, que acontece em algumas congregações. Né? Isso aí ainda é viver na lei do pecado e da morte. Ainda é viver na lei do pecado e da morte. As congregações que ainda praticam certas coisas. Né? Então, hoje nós estamos livres disso aí. Né? O Espírito, porque a lei do Espírito da vida. Quem é a lei do Espírito da vida? A graça de Deus. Né? Em Cristo Jesus, te livrou da lei do pecado e da morte. Tá? Então, a lei do pecado e da morte hoje, ela não tem poder sobre você, ela não tem domínio sobre você. Cristo, quando ele foi às regiões mais baixas da terra, o que ele tomou lá da mão do inimigo? A chave do inferno e da morte. Então, hoje nós estamos livres disso aí. Tá? Hoje nós temos o Espírito de Deus para nos ensinar. Ih, rapaz, eu peguei isso aqui do pastor Andrade. Opa, é isso, rapaz, o que tu fez? Que negócio é esse? Que procedimento é esse? Como é que tu vai pegar? Volta lá, devolve, bota no lugar dos cachorros. Ai, Senhor, eu não podia ter feito isso, meu Deus. Ai, pô, Senhor, me perdoa, não, eu vou voltar. Está aqui, bispo. Estou livre da lei do pecado e da morte. Aleluia. Glória a Deus. Não me cabe julgamento. Não me cabe punição, porque imediatamente o Espírito tocou em meu coração e eu fui lá, eu desfiz aquele mal, desfiz aquele erro, eu reconheci que eu estava errado, eu pedi perdão ao Senhor, pedi perdão ao pastor, estou livre. Aleluia. Estou dando um exemplo de como funciona isso. Né? Imagina Deus lá, não, tudo bem, você pediu perdão, né? O anjo, anota aí, bota 3 meses para ele, de ouro. Não existe isso não. Não existe isso não. Né? Cristo, quando ele morreu e ressuscitou ao 3º dia, ele levou sobre si as nossas dores, as nossas iniquidades, né? A maldição que estava sobre nós, ele levou imediatamente. Aleluia. E o interessante é que ele levou até o nosso, que a gente ainda não tinha nascido. Nós ainda nem tínhamos nascido, mas ele já levou sobre si a nossa maldição. Olha que coisa maravilhosa. Aleluia. Isso é tremendo, irmão. Isso é tremendo. Essas coisas precisam ser entendidas, compreendidas. Né? Isso só acontece mediante o discernimento do Espírito Santo. Para a glória do Senhor. Fala, diaconisa. Impune, porque ele está resguardado pela lei, ele é uma autoridade, né? E a própria palavra diz que as autoridades foram impostas por Deus. Então, juízes, presidentes, governadores, exército, polícia, tudo isso existe por permissão do Senhor, para que se mantenha a ordem das nações. Então, um policial no seu exercício, né, no exercício do seu poder ali, ele tem essa autoridade. Então, se ele está diante de uma situação difícil, mesmo sendo evangélico, onde ele é obrigado a usar arma de fogo, ele pode usar arma de fogo, que ele vai estar resguardado por lei, né? Não só pela instituição que ele trabalha, mas também por Deus, porque ele está ali fazendo o trabalho dele. Tá? Ele está fazendo o trabalho dele. Só Deus que pode tirar a vida da gente. Ninguém pode matar ninguém. Mas o que acontece? Não é que ninguém possa matar a ninguém. A Bíblia diz o quê? Se você não quer temer a autoridade, anda certinho. É isso? A Bíblia nos ensina assim. Queres tu não temer a autoridade? Então anda correto. Porque se você não andar correto, ele vem com a espada sobre ti. Tá? Onde é que está isso, pastor? Os pastores lembram? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho. Rapidinho. Deixa eu lembrar. Nesse caso, ele
pode fazer isso, né? Se tiver alguém para matar ele, ele tem que se defender, né? Achei. Exercer a sua função. Isso em todos os setores da nossa vida, entendeu? Eu entendi, eu pensei que ela estava pegando se o policial era um homem evangélico e tirar. Não era isso, na pergunta não era essa não. Não, quem falou do policial evangélico foi a diaconisa. Se o policial evangélico, que no exercício da sua função tirar a vida de uma pessoa, se ele vai ser condenado por Deus por causa disso.
Aí depois a irmã falou da questão, né, de tirar a vida do ser humano, que o homem não tem direito de tirar a vida, né? Mesmo sendo um policial, mesmo sendo uma autoridade, entendeu? Aí estava explicando para ela que nesse versículo aí, nesse capítulo, que toda a autoridade foi imposta por Deus, né? Então se eu não quero ter minha autoridade, eu tenho que andar correto. Se eu não andar correto, tá? A autoridade traz o quê? Traz a espada, né? Ou seja, a repreensão, a justiça. Tem os pastores na cadeia, né? Exatamente, exatamente. Pode falar, Marcos. Por exemplo, esse seu evangelho, marcando legítima defesa, ele é perdoado, então, né? Como é que é? Ele sendo evangélico, ele marcando legítima defesa dele, é perdoado, né? Foi legítima defesa. É semelhante o ladrão entrar na minha casa. Eu estou na minha casa, o ladrão entra, e se eu acabar tirando a vida daquele ladrão por ele ter entrado na minha casa, isso é legítima defesa. Né? É claro que eu vou ter que pedir perdão a Deus pelo que eu fiz. Né? É claro que eu vou pedir perdão, mas tanto por Deus quanto pela justiça, eu vou ser absolvido. Tá? Porque eu agi em legítima defesa. Correto? E é aquele tal negócio, né? Ah, não, que eu não faço assim, eu não faço assado, porque Deus é comigo, aquilo outro. Entra um ladrão na tua casa, para tu ver só. Se você vai pensar essas coisas, a primeira coisa que você vai pensar é defender a tua família. Vai defender a tua família. É claro que se você puder contornar isso na palavra, glória a Deus. Glória a Deus, se você puder contornar isso no diálogo. Mas em muitas situações você não vai conseguir contornar isso no diálogo, entendeu? E aí é onde só a misericórdia de Deus vai poder agir ali em teu favor e te dar livramento para aquelas coisas, entendeu? Quando a palavra diz homicida aqui no céu, ele não está falando do homicida evangélico, o homicida ímpio. Esse não tem problema. Né? Porque o versículo 8 do capítulo 21 de Apocalipse fala que os assassinos não herdarão o reino do céu. Vai. E aí? Mas aí o pastor já explicou que ele está na função dele de autoridade. Isso. Legítima defesa. Então, O assassino é aquele que sai por aí, né, praticando as coisas erradas, agindo fora da lei, agindo contra a lei, né, às margens da lei. Esse é o assassino. Né? Esse é o assassino. Agora o policial não, o policial ele está exercendo a sua função ali. Então ele acaba entrando em um tiroteio, ele não vai falar, não, vou guardar meu revólver porque eu sou evangélico, então eu vou deixar o bandido me matar. Ninguém vai fazer isso. Né? Ninguém vai fazer isso. Né? Entendeu? Então ele está ali, se ele acabou entrando no tiroteio, ele vai ter que defender a vida dele. Aí é perdoado. É claro, porque ele não vai estar também só defendendo a vida dele, vai estar defendendo a sociedade, né? Vai estar lutando pelo bem da sociedade. Correto? Então vamos lá, pessoal. Continuando aí. Abra lá em Colossenses 2:11. Colossenses 2:11. Nós vamos ver aí que nós somos despojados, né, do corpo da carne pela circuncisão cristã. O que é a circuncisão cristã? Colossenses 2:11. Amém. Pascal. Nele também fostes circuncidados, não por intermédio de mãos, mas no despojamento do corpo da carne, que é a circuncisão de Cristo. Amém. Né? Então, nele nós fomos também circuncidados, não por intermédio de mão. Que circuncisão é essa? Né? Mas pelo despojamento do corpo da carne, correto? Que é a circuncisão de Cristo. E aí, o que é a circuncisão de Cristo? Né? O que é a circuncisão que nós sofremos que não foi por intermédio de mãos? Não foi a circuncisão carnal. Essa circuncisão cristã, a circuncisão de Cristo, é o quê? É a renovação do nosso entendimento por meio do Espírito Santo. Né? É o domínio da carne por intermédio do Espírito Santo. É um novo proceder por intermédio do Espírito Santo. Então a circuncisão de Cristo, ou seja, o que nos mostra que somos diferentes, levando para o passado, o que fazia com que aquele povo fosse reconhecido como um povo diferente, como um povo de Deus?
por causa de uma marca na carne, por causa de uma marca no corpo de pecado, né? Que é a circuncisão que o povo de Israel fazia, né? A todos os homens, correto? Então qual é a marca que nos torna circuncisos também no dia de hoje? Não é a marca carnal, não foi a marca feita por mãos de homens, né? Mas foi a marca feita por Cristo Jesus na cruz do Calvário. O selo do Espírito Santo, essa é a nossa circuncisão, né? Nós temos essa marca, nós temos a marca de Cristo na nossa vida, fomos selados pelo Espírito Santo da promessa. Ou seja, é a reconciliação da vida firmada no amor, na verdade, da palavra. Correto. Amém. Finalizado. Isso aí. Essa é a marca que a gente traz hoje na nossa vida. É a reconciliação, né? É o Ministério da Reconciliação em Cristo Jesus. Essa é a grande. Aí é que está, né? A grande diferença está aí. E que muitos não estão entendendo. E que muitos deveriam entender. Não entendem. Por quê? Então, que nem aquela tartaruga que o Senhor me mostrou em sonho, me revelou um sonho, agarrado às coisas externas, às coisas da carne. Correto. Tudo que a gente está vendo até aqui, pessoal, está deixando bem claro, fica bem nítido, de que hoje nós não temos mais desculpa para estar vivendo no erro. Hoje não tem mais desculpa para estar vivendo no pecado, né? É aquilo, uma coisa é você cometer no erro, a outra coisa é você viver no erro. A gente precisa saber diferenciar isso aí, tá? Cometer no erro é uma coisa, viver no erro é outra, tá bom? Então são duas coisas completamente diferentes. Exatamente. Vamos lá. O pecado ele não terá domínio sobre vós. Foi o que Paulo falou lá em Romanos 6,14. Vamos lá. Romanos 6,14. Terá domínio sobre nós. Terá o nosso pecado. Isso. Está na mão. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Aleluia. Então ele não tem mais domínio sobre vós, tá? Não tem domínio. Então se ele não tem domínio sobre mim, então como é que às vezes eu penso coisa errada? Uma coisa é você pensar, a outra coisa é aquele erro dominar o teu ser, né? Aquilo que nós falamos na aula passada. O pássaro ele pode até voar sobre a tua cabeça, mas ele não pode fazer ninho na tua cabeça, tá? Então, aqui é bem claro, não estás debaixo da lei, e sim debaixo da graça. Por eu estar debaixo da graça, por eu ter, né, um tesouro nesse vaso de barro, que é o Espírito Santo, eu não vou deixar de dominar pelo pecado. Exatamente. Né? Então o pecado ele não terá mais domínio sobre mim, porque agora eu estou guardado e protegido pelo Senhor. Tá? Então, por mais que muitas vezes me venha aquela coisa ruim no pensamento, opa, sai fora, né? Sai daqui, está repreendido. Né? Então, quer dizer, vem, mas da mesma forma que vem, ele vai. Né? Então, ireis, mas não pequeis. Né? Fala, abençoado. Pastor Cláudio, nós somos seres humanos, somos seres falhos, né? Há quem possa não errar, não pecar nunca. Quem não possa errar e não pecar nunca? Não errar, não pecar. Olha, não. Então nós estamos em constante vigilância, né? Correto. Então isso que eu queria saber, porque então nós estamos falando sobre erro, sobre pecado. Eu acho que a gente é uma coisa que nós somos falhos, né? É isso aí. Eu acho que o dia que existe um ser humano que não errar, mas não vai escolher. Porque Correto. Deus não vai dividir, não vai dar, não vai ter livramento para ninguém, né? Então é uma coisa que a gente tem que estar em constante vigilância. Principalmente nós que estamos debaixo da graça. Correto. Né? Eu já expliquei muito isso às pessoas que estão vivendo muito mudada, alguém pergunta as coisas para mim, eu vou falar assim, você está na igreja? Eu falei, estou. Ah, tá, mas eu estou na graça. Então, para explicar isso para mim já é complicado. Eu posso fazer falei que tem gente que estranho, já veio dizer para mim,
É isso aí. Então, o nosso maior perigo é esse, que nós estamos na graça. Para continuar na graça, nós temos que continuar com vigilância. Com certeza. Né? Com certeza. Não pagando texto, como vocês dizem. Aham. Né? Fazendo o que muita gente está fazendo aí. Mas talvez nós estamos mais em vigilância do que está fazendo o que está fazendo. Porque faz as coisas, mas daqui a pouco está errando de novo. Então, quer dizer, não resolve nada, né? Correto. É por isso que tem que ter oração e vigilância, né? A oração é a minha conversa com Deus, né? A minha intimidade com Deus. A vigilância é para com o meu próximo. A vigilância é aqui na terra, né? A vigilância é um ato terrestre, né? A oração é um ato espiritual. A vigilância é um ato terrestre. Então eu, né, como carne, tendo o Espírito de Deus na minha vida, eu preciso vigiar para não estar cometendo erro, correto? Para não estar fugindo da vontade do Senhor. E por aí vai. Então não existe essa pessoa que não peque, né? É por isso que eu me entristeço quando eu vejo certas coisas acontecendo em algumas congregações por causa disso, porque parece que aquela pessoa que está punindo, que está julgando, que está caluniando, que está apontando, que está falando mal, parece que ela é perfeita e não é. Que não temos Né? pecado, somos. Porque se dissermos que não temos pecado, somos Somos os maiores pecadores. os maiores mentirosos. Maiores mentirosos e pecadores. Né? É aquele que o senhor falou no início, se é Santa Rama não tem pecado, pecou mais uma vez. Está pecando, correto. Né? Aí eu já quero. O Abraão falei, eu não peco, eu já estou mentindo, já estou me tornando o maior dos pecadores. Entendeu? Glória a Deus, aleluia. Estou continuando aí. Abra lá agora em João 5, o Evangelho de João 5, 24. 5, 24. João 5. Não é a primeira não, João, né? Evangelho de João, capítulo 5, versículo 24. Está na mão. Irmão, nós não temos desculpa para nos deixar dominar pela carne. A verdade é essa, né? A palavra, ela nos dá tudo que é necessário para que a gente possa mortificar as obras da carne e andar em espírito. Vamos lá, no Evangelho de João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Isso aqui é uma pergunta? Não. Isso aqui é uma afirmação de Jesus. Ele está afirmando. Ele não está levantando uma hipótese. Ele não está colocando aqui uma condicional. É isso que eu acho interessante nesse versículo. Não tem condicionais. Quando, se porventura, não tem. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Quem ouve a minha palavra e crê em mim, tem a vida eterna. Não vai conseguir, não vai conquistar, tem a vida eterna. Eu ouvi a palavra do Senhor, eu criei na palavra do Senhor, então eu tenho a vida eterna. Eu tenho a vida eterna. O verbo ter está no presente e também está no futuro. Você tem hoje e tem amanhã também. Correto, é isso aí. É muito bem observado. Né? Esse verbo ter está no presente e está no futuro. Tem hoje e tem amanhã também. Ele tem. Ele não vai ter, ele já tem a vida eterna. Né? Ele diz aí, ó, não entra em juízo. Ele não vai entrar em juízo. Não entra. Não é provável, né, pastor? É fato. Exatamente. Né? Não entra em juízo, mas passou da vida para a morte. Ele vai passar, perdão, ao contrário. Perdão, passou da morte para a vida. Não vai passar, não. Já passou. Já passou. Aleluia. Glória a Deus. Então, quem ouve a minha palavra e crê em mim, já tem a vida eterna. Ele não vai entrar em juízo. Ele já passou da morte para a vida. Isso é uma afirmação. Aleluia. Então não tem porquê. Aí a gente volta àquilo que Paulo falou lá em cima. Olha, não desanimeis. Não desanimeis. Fica firme. O pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia.
Vocês não vivem mais debaixo da lei do pecado e da morte, vocês vivem debaixo da lei da vida e da graça. Louvado seja o nome do Senhor. Aí ele vai lembrar, Cláudio. Aí não, eu tenho que fazer isso para não perder minha salvação. Eu tenho que fazer aquilo outro para mim não ser condenado em juízo. Não, o negócio não é por aí. Né? Sobe para lá, desce para cá, faz isso, faz aquilo outro. Por que isso? Não, porque eu quero garantir a minha salvação. Ué, Jesus não garantiu já a salvação não na cruz do Calvário? Né? 1 Coríntios 58 é bem claro, porque a porta ser de firme, constante, abundante, sabendo que Jesus Cristo, o nosso trabalho não é à toa, ou seja, não é bom. É isso aí. Isso aí. Tá bom. Alguém levantou a mão aí? Então, continuando aqui, pessoal. Agora, abra lá em 1 aos Coríntios 15, 50. 1 Coríntios 50. Aquilo que a gente já sabe, que foi até dito aqui, né, com muita propriedade pelo pastor Maciel, corpo de pecado não herdará a vida eterna. Né? 1 Coríntios? 15, 50. Tá na mão. 15,50, tá aqui. Isto afirma, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Correto? Então, tua carne nunca vai ser santa, tá? Tua carne nunca vai ser pura. Não adianta você ficar mandando Deus queimar a tua carne, porque isso não vai acontecer. Isso aí pergunta muito. Eu estou errado para todos. Queima a minha carne. Pois é, então não adianta. Manda fogo do céu, queima. Manda fogo, queima, Jesus. Eu falei assim, você não aguenta nem o som quando vai fogo do céu. É verdade, é verdade. Certa feita, num determinado lugar, eu falei sobre isso, irmãos. Vai que você vai ficar mandando Deus mandar fogo do céu. Manda fogo do céu aqui, Jesus. Manda fogo aqui, Jesus. Queima, Jesus. Queima aqui. Irmão, para com esse negócio. Se cair fogo do céu aqui, não vai ficar ninguém vivo. Vai eliminar isso tudo. Exatamente. Manda ficar descendo fogo do céu. Se Deus mandar fogo do céu, aquilo que a gente estudou aqui, né? Fogo do céu só cai para juízo, irmão. Só para execução de juízo. Está mandando descer fogo do céu, então vai aniquilar todo mundo, vai torrar todo mundo, não vai ficar ninguém vivo. Então, não adianta. A carne e o sangue, eles são corruptíveis, eles são impuros. Isso não vai herdar o reino dos céus. Por isso a necessidade de uma transformação. Né? Por isso a necessidade da ressurreição de um corpo glorificado. Não tem como a carne e o sangue herdar o reino dos céus. A carne e o sangue nunca vão ser puros, nunca vão ser limpos. Né? Então, o que o pastor Antônio já falou aqui, né? Corpo, alma e espírito, correto? Então, o que acontece? Alma, espírito, alma e corpo, né? A ordem dos fatores não altera o produto. Então, o que acontece? Não adianta, né? A nossa alma é que é o centro. A carne não, o corpo não vai servir para nada. Então, é a nossa alma, o espírito pertence a Deus. Né? E a nossa alma é que foi resgatada, a nossa alma é que foi salva. Né? Então não adianta que a carne vai ser sempre isso aí mesmo. Por isso essa briga, por isso essa luta, né, de carne contra espírito, espírito contra a carne. Vamos lá. Agora eu quero que você vá lá em Gálatas 6. Gálatas 6. Paulo ele fez uma advertência, né, para não usar a liberdade para dar ocasião à carne. Isso aí é muito importante. Tudo que a missionária acabou de falar. A gente que vive na graça tem que estar em constante vigilância para não cair no erro. Dependendo do meu sobrinho, já sou salvo, então eu não posso pecar. Tá Pois errado. é.